Todos desligados? Tá bom. Boa noite, sejam todos bem-vindos ao encontro com o Evangelho de Jesus, com comentários tirados das explicações do Evangelho segundo o Espiritismo, que possamos nos desligar das nossas ocupações do dia de hoje, elevar os nossos pensamentos para o alto e sentindo a presença amiga de Jesus, que acolhe a cada um de nós com o seu sorriso meigo, o seu olhar de amor, manso, sereno, que vai nos envolvendo, acalmando, tranquilizando totalmente o nosso ser, e a nossa atenção vai se voltando para este momento, para que possamos prestar bastante atenção ao comentário desenvolvido pela Mônica, que ela possa estar bem fortalecida, amparada pelos bons espíritos, para que possa trazer para nós mais conhecimentos, mais luz, que possa clarear os nossos caminhos, as nossas mentes, os nossos corações, para que assim possamos cada vez mais fortes, firmes na fé, que nos leva até Deus, nosso Pai, possamos encontrar a solução para todas as situações das nossas vidas, muita alegria, saúde e paz. Que assim seja. Graças a Deus. Tá ligado aqui. Boa noite a todos. Que Jesus possa nos fortalecer e que nesse encontro cada um de nós possa sair daqui, não é, fortalecido, refletindo sobre os ensinamentos de Jesus, para que nós possamos assim sempre nos fortalecer, não é, nessa palavra, nas orientações. E Jesus, quando veio aqui para a Terra, trouxe os seus ensinamentos, buscando alertar cada um de nós, não para fazermos coisas assim impossíveis, mas que nós pudéssemos começar a prestar atenção no nosso dia a dia, no comportamento, em como nós nos relacionamos com o outro e com a gente mesmo. Jesus nos alertava a olhar ao nosso redor, né? A não procurar o caminho mais fácil, a não se deixar, não é, sucumbir pelas tentações, a pensar antes de falar, a realmente analisar se aquilo que a gente está vendo realmente está mostrando a verdade ou nós podemos estar assim, nos traindo, não é? Pela uma interpretação equivocada. E quantas vezes, acho que cada um de nós aqui já passou por uma situação difícil e que se precipitou, tirou conclusões assim apressadas e depois se arrependeu tanto, né? E aí nós nos recolhemos e falamos, puxa, vou estar mais atento para da próxima vez isso não acontecer. Tem uma história que alguns daqui já ouviram e que mostra para a gente mesmo como nós devemos estar atentos às situações que acontecem na nossa vida para tomarmos aquelas decisões mais acertadas. Algo que tem que ser mesmo que a gente preste atenção, porque os ensinamentos estão aí, não é? Nós, muitas vezes, achamos tudo tão lindo, tão bonito, não é? Assistimos, às vezes, uma aula, uma palestra com um orador
que traz tantos conhecimentos para nós, e a gente sai com o nosso coração tão feliz de ter ouvido tudo aquilo, e nós vamos falando, olha que essa pessoa é tão maravilhosa, ele faz tudo isso, ai que lindo. E aí, nesse ensinamento, nós estamos sendo aquele chamado, venha, faça o mesmo, você consegue, você é capaz. E na hora a gente fica com aquele entusiasmo, mas depois aquilo vai abaixando, baixando, e a gente acaba não fazendo nada. E quando Jesus diz muitos os chamados e poucos os escolhidos, é disso também. Todos nós somos chamados, mas não é Jesus ou Deus que escolhe a cada um de nós. Nós é que nos deixamos escolher, nós é que vamos adiante. E temos o livre-arbítrio para isso. E os ensinamentos hoje, para fazer com que nós tomemos a decisão mais acertada em nossa vida, né? E então, essa história de hoje, ela fica de uma maneira gravada em nós, que todo esse conceito, não é, de seguirmos a trilha do bem, de buscarmos ter uma vida digna, de não nos precipitarmos, acabam fixando, não é, no nosso interior quando a gente lembra dessa história. É um conto, né, muito antigo. Alguns de vocês já ouviram até o Divaldo Franco contar, que ele fala, né, em várias palestras, e conta a história de um casal, né, de jovens, ele com 20 anos, ela com 18, que moravam lá na Índia, mas numa cidadezinha muito pequena, muito pobre, e eles se casaram então tão jovenzinhos, e um dia, ele, cansado daquela pobreza, com aquele sonho todo da juventude, ele disse para a mulher que ele tinha tomado uma decisão, que ele iria, então, ir arrumar as coisas dele, e eles iriam para... Ele iria para o Nordeste, eles moravam no Sul, eles iam lá para o Nordeste da Índia, onde as terras eram mais férteis, grandes propriedades, e ele iria trabalhar porque o sonho dele era ficar rico, era dar para a mulher dele uma vida de rainha, não é? Então, ele fez essa proposta e perguntou para a mulher se ela aceitaria isso, ela ficar ali na cidade também, trabalhando, enquanto ele iria para esse lugar bem distante para trabalhar, para ganhar dinheiro, e ele ficaria ali o tempo que fosse necessário para ele conseguir esses recursos. E quando ele voltasse, a vida deles ia ser muito feliz, porque ele teria dinheiro, ele daria para ela a vida de uma rainha. E a única pergunta, as duas perguntas que ele fez, se ela concordaria com isso e se ela seria fiel, né? E ela concordou e disse que estaria ali esperando ele de coração aberto, torcendo para que tudo desse certo. E assim ele arrumou as poucas coisas que tinha e foi viajar. E viajou muito tempo a pé, enfrentou várias dificuldades, não é? E levou 20 dias para chegar naquela cidade onde ele tinha ouvido falar de uma grande propriedade, onde o fazendeiro era uma pessoa sábia, uma pessoa que tinha bastante propriedades, assim, terras boas, não é? E um homem muito bom. E ele foi lá, procurou aquele homem, que era um homem, não é, justo, e pediu um emprego para ele. E prometeu para aquele homem que ele seria um empregado exemplar, que ele trabalharia dia e noite, qualquer estação do ano, com qualquer tempo, não ia ter feriado, não ia ter dia santo, ele ia trabalhar de qualquer maneira, porque ele queria juntar dinheiro, não é? Que ele poderia contar com ele. E falou tudo, assim, os seus olhos brilhavam, mostrando aquele sonho de querer fazer alguma coisa, e aquele proprietário tão sensibilizado concordou, empregou aquele rapaz, não é? E o rapaz fez mais uma ressalva, que ele não ia querer pôr a mão no dinheiro. Como ele sabia que aquele senhor era uma pessoa próspera,
sábio, que sabia lidar com o dinheiro, que todo o salário dele ele guardasse e aplicasse, para que o dia que ele achasse que tivesse condição de voltar, ele devolveria aquele salário com os juros, né, da aplicação. E assim ele fez. E mostrou, e o patrão ficou muito sensibilizado de ver assim, ele nem conhecia ele, e a confiança que ele depositou nele, não é? Achou estranho, mas concordou. E aí começou a vida de trabalho. E o jovem trabalhou. E trabalhou realmente com muito empenho, aprendeu tudo e fazia tudo muito bem feito. Trabalhou, trabalhou, trabalhou. E nisso se passaram 20 anos. 20 anos de trabalho sem descansar. Ele, com um pouco mais de 40 anos, né, um dia olhou e, pelos seus cálculos, ele já tinha conseguido juntar uma quantia suficiente para dar uma vida confortável para a mulher dele, para dar uma casa digna, uma vida digna, e ainda ele achava que era tempo de formar uma família. Procurou então o seu patrão e foi lá conversar com ele e explicou, né? Olha, eu dediquei a minha vida toda ao Senhor e hoje, como nós combinamos, eu sinto que está na hora de eu voltar. E quero montar minha família, então eu gostaria que o Senhor me desse todo o dinheiro, não é? Resultado do meu trabalho. O patrão concordou e marcou com ele um horário no dia seguinte para ele conseguir, não é, juntar todo o dinheiro e entregar para ele, não é, a quantia que era devida. Bom, no dia seguinte eles estavam ali reunidos, não é? E o patrão chegou, colocou em cima da mesa, assim, a quantidade que devia para ele. Então tinha aquele monte de umas moedas e tinha um monte de notas, não é? E também do lado tinha umas moedas de ouro e umas joias, pedras preciosas. E ele falou: olha, você tem duas opções, ou você leva esse monte de dinheiro aqui com nessa mala, ou você pode trocar isso daí e levar numa quantidade menor, que não vai chamar atenção, essas pedras preciosas e moedas de ouro, não é? Que com pouca quantidade vale muito mais que essas outras moedas aqui. E ele olhou e, claro, que optou pelas joias, porque afinal de contas era um volume muito menor, não ia chamar atenção, e ele ia levar só algumas moedinhas para poder custear a sua viagem de volta, né? E concordou com isso, e na hora que ele ia assim, que ele pegou o saco de pedras preciosas, o patrão chamou e falou assim: olha, eu tenho uma proposta para te fazer. Você foi um funcionário tão bom, confiou tanto em mim, não é? Eu fico feliz porque você realmente conseguiu alcançar os seus objetivos, você atingiu a sua meta. Você queria trabalhar, ganhar dinheiro e conquistou. Tudo que está aqui é seu, é do seu mérito. Você conquistou isso com o seu trabalho, você não roubou, você não fez corpo mole. E eu, como você sabe, sou uma pessoa já mais velha, tenho sabedoria de vida, não é? E eu queria te dar 3 conselhos. E esses 3 conselhos, na minha opinião, são mais valiosos que todo esse dinheiro que tem aí, que todas essas pedras, que todo esse ouro. Eu queria dar esses conselhos para você. Dar não. Na verdade, eu quero te fazer uma proposta. Ou você pega todo esse dinheiro, não é? Essa quantidade que você vai levar, ou você deixa tudo isso aqui comigo e você dá tudo em troca por esses 3 conselhos super valiosos. Uma coisa elimina a outra. Não dá para você pedir um conselho só e um pouquinho de dinheiro. Ou você leva os 3 conselhos, ou você leva o seu dinheiro. Pensa no assunto. E como era uma decisão muito importante, o proprietário, não é, o fazendeiro, falou para que ele dormisse e no dia seguinte voltasse com a resposta. Bom, vamos imaginar que ele nem dormiu direito, né, pensando. E no dia seguinte ele voltou e optou pelos 3 conselhos. E o patrão ficou até assustado, falou: nossa, mas
você tem certeza? Olha, eu não vou te dar as joias, não vou te dar as moedas de ouro, não é? Eu vou só dar os 3 conselhos. E o rapaz falou que sabia, não é? E assim, se ele, que era um homem tão sábio, que viu todo o esforço dele, toda a luta dele, não é, para conseguir aquele dinheiro. E se ele fez essa proposta de em troca de trabalho de uma vida inteira, dar 3 conselhos, significava que esses conselhos realmente eram muito, mas muito poderosos, que iriam significar fortuna, não é, para a vida dele. E aí, apesar do patrão ainda insistir, falou, olha, pensa bem, são 3 conselhos e nada de dinheiro, você vai sair daqui da mesma maneira que você chegou, sem nada no bolso, não é? E ele disse, não me importo, eu confio no Senhor e eu sei que esses 3 conselhos serão muito, mas muito importantes. Então, ele vendo, não é, que ele estava realmente decidido, não é? Estava firme naquela escolha dele, o patrão, então, pediu para ele sentar e recolheu, não é, ali todo aquele saco de joias, guardou no cofre e disse a ele, então, anote aí, pense bem, grave tudo aquilo que eu vou te dizer. Primeiro conselho. Vamos lá, vamos ouvir. Nunca, mas nunca na sua vida, e principalmente agora no retorno, você vai entrar por um atalho que você não conhece. Nunca entre num atalho que você não conhece, porque isso pode custar a sua vida. Segundo conselho, nunca se intrometa no mal dos outros. Nunca, nunca se meta numa briga que não é sua. Nunca se intrometa numa confusão que você não está no meio. Ou seja, cuide da sua vida, porque você se intrometer no mal dos outros pode destruir a sua vida. E o terceiro e último conselho, né? Nunca na sua vida tome uma decisão quando você estiver assim inflamado por aquele ressentimento, pelos ciúmes, pela cólera, porque uma decisão tomada nesse auge, não é, da indignação, pode causar um dano terrível, fazer com que você se arrependa amargamente para o resto da sua vida. Ele anotou os 3 conselhos, agradeceu muito e disse que iria partir, né? Mas o patrão dele, como era uma pessoa muito generosa, muito boa, ele fez uma oferta para ele, né? Ele disse, olha, leve esses pães para você, porque a viagem é longa, não é? E você está com praticamente quase nada de dinheiro para a provisão da viagem, e eu quero que você leve esse pão. Mas tem 3 pães aqui. O maior, eu quero que você dê de presente para sua mulher. Afinal de contas, ela está te esperando há 20 anos. E você vai chegar lá de mão vazia, pelo menos você vai ter um pão para vocês comemorarem a volta. E fiz maior para você não confundir. Esse para você comer com a sua mulher e os outros 2 para você comer durante a viagem. Afinal de contas, são 20 dias de caminhada até a sua cidade natal, não é? Agradeceu demais, abençoou aquele rapaz que ele considerava até como um filho, e assim ele foi viajar, né? Retornou no caminho. Foi viajando durante o dia com seu coração ansioso. Como é que será que está a mulher dele? Puxa, 20 anos, né? Praticamente sem notícia nenhuma. E foi caminhando, caminhando. Quando estava assim, já muitas horas de caminhada, ele já estava no finzinho da tarde, começando, não é? Já querer anoitecer. Ele encontrou um velhinho na estrada, simpático, não é? Que já foi puxando conversa, perguntando como ele chamava, de onde ele vinha, para onde ele ia. E respondendo, conversa vai e vem, ele falou, não é? Que estava indo para sua terra natal, que iria encontrar com a sua esposa, que ele estava ansioso, que fazia 3 dias, não é, que ele já estava viajando e
que ele não via a hora de chegar. E aí aquele velhinho falou para ele, nossa, 3 dias, nossa, essa cidade é longe, você tem mais 17 dias de caminhada, não é? Puxa vida, imagina as saudades que você deve estar da sua mulher. Eu vou falar uma coisa para você. Abriram agora aqui um atalho, e esse atalho, assim, você vai ganhar uns 3 dias de viagem. Vai por ali, não é? Essa estrada aqui, tem muito viajante que nem conhece direito, e essa outra que você já conhece, nossa, você vai demorar muito. Vai pelo atalho. Nossa, naquele furor ele ficou tão agradecido, não é? Empolgado, porque, puxa vida, afinal de contas, 3 dias antes, ui, que alegria, não é? E ele estava ali já pegando as suas coisas e indo em direção ao caminho que aquele senhor apontou, e quando ele estava quase chegando ali, não é? Próximo à entrada da estradinha que daria, não é? Esse outro caminho, ele, nossa, teve um momento ali e falou, puxa vida, peraí. Me lembrei dos conselhos. E qual foi o primeiro conselho mesmo? Nunca entre num atalho que você não conhece, porque isso pode custar a sua vida. E aí ele pensou e falou, meu Deus, dependendo de 3, praticamente 5 dias a menos de viagem, não é? E ali ele lembrou que ele deu todo o dinheiro dele por aqueles conselhos e aquilo estava caindo tão bem naquela situação. Então ele pensou bastante, refletiu. Fiquei 20 anos longe da minha mulher. O que são 3, 5 dias a mais para quem já esperou 20? Eu não conheço esse caminho. Não sei o que tem, se tem algum perigo. Eu troquei tudo por um conselho e não vou seguir. Recuou, voltou, que ele já tinha entrado um pouquinho na estrada e seguiu viagem. Foi seguindo viagem, não é? E quando estava realmente bem de noite, não é? Ele viu que tinha ali próximo uma hospedaria. E parou naquela hospedaria para poder descansar um pouquinho, se alimentar e voltar na estrada no dia seguinte. Aí chegou, não é? Falou com o estalajadeiro, conversar, vai, conversa, vem, não é? E aí o estalajadeiro perguntou, puxa, de onde que você vem? Porque é comum, né? Todo mundo querer se perguntar das coisas. E ele falou de novo a mesma história, que ele trabalhou tantos anos, que ele estava de volta em retorno ao seu lar, não é? E que ele estava assim num grande conflito. Por quê? Porque no meio da estrada ele conheceu um velhinho tão bonzinho e que indicou um atalho para ele, que ele ia ganhar muitos dias de viagem, mas ele também se lembrou de um conselho que o seu patrão tinha dado para ele, e ele acabou seguindo esse conselho. Mas ele estava ainda na dúvida, será que ele tinha realmente feito a escolha certa? E se aquele atalho era um bom caminho e não tinha perigo nenhum, não é? E aí aquele dono da hospedaria olhou para ele, arregalou o olho e falou, meu Deus, agradece a Deus. Você fez muito bem em ter desistido de pegar aquele atalho. Aquele velhinho gentil que você encontrou, ele é o chefe de um bando de ladrões. Ele com essa conversinha, com essa aparência dele toda frágilzinha, de bonzinho, ele engana as pessoas que acabam pegando esse atalho e ali eles são assaltados e são mortos. Aqueles que têm o que ser roubado, eles roubam e matam. E aqueles que não têm, eles também matam, porque ficaram com raiva, porque não tinha nada, não é? Meu Deus, ele ouviu aquilo, ficou todo arrepiado, não é? E falou, tive a minha vida salva, não é? Meu Deus, agradeceu a Deus, agradeceu o conselho do patrão dele, né? E já era tarde, foi dormir. De madrugada, ele estava ali dormindo e escuta uma barulheira, uma gritaria pela casa ali, e uma pessoa pedindo, socorro, socorro! E aquela briga, parecia que tinha um jogando o outro, uns gritos, umas coisas assim horrorosas, não é? E aí
Ele saiu do quarto espantado e foi pelo corredor e viu que aquele barulho todo vinha da porta ali, de um dos quartos ali da hospedaria, não é? E aquele pedido de socorro, qual era a vontade que ele tinha? De ir lá, não é? Socorrer aquela pessoa. Mas quando ele estava quase abrindo a porta, ele se lembrou do segundo conselho. Nunca se envolver no mal dos outros. Nunca se envolver numa briga que não era dele. Respirou fundo e falou, bom, se eu aceitei o conselho, eu vou seguir. Foi embora. No dia seguinte, no café da manhã, não é? O dono da hospedaria cumprimentou e falou, puxa vida, não é? Que bom, não é? Ver você acordado. Por acaso você escutou, assim, uma barulheira de madrugada, uma briga? Ah, sim, eu escutei sim. Nossa, gente, eu fiquei morrendo de medo, assim, angustiado, porque eram muitos gritos, uma pessoa desesperada pedindo socorro, e eu quase fui abrir a porta, mas aí eu me lembrei que o meu patrão tinha me dado um conselho para não me meter em briga, em confusão que não fosse minha. Então eu fui dormir. Demorei para dormir, mas eu fiquei quietinho lá. Ai, graças a Deus que você fez isso. Por quê? Porque era o meu filho, era eu que estava lá gritando. O meu filho, ele tem problemas. Ele ele é um psicopata e quando ele entra em crise, ele começa assim a gritar, 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 me agredir. Eu vou tentar segurar, mas ele me agride. E todas as vezes que alguém entra lá, o meu filho é tão violento que ele acaba matando essa pessoa. Ele se transforma num monstro, num verdadeiro touro, não é? Eu tento evitar, eu tento amarrar, eu tento fazer qualquer coisa, mas fica muito difícil. E aí o que acontece, que normalmente acontece, ele mata um hóspede e você sabe, eu sou pai, eu não quero que o meu filho seja preso. E eu acabo escondendo o corpo, escondendo, enterrando as coisas todas e fica por isso mesmo. Então eu te agradeço muito você não ter se intrometido, porque graças a isso você está vivo. Nossa, depois disso, ele tomou café, saiu e pensou, nossa, eu vou dormir no relento, mas eu não me hospedo em mais nenhuma hospedaria. Pelo amor de Deus, né? Que mal que pode acontecer. E assim foi indo. E dormindo ao relento, dificuldades dali, dificuldades de lá. Finalmente, 20 dias de viagem, ele chega na cidade dele. Meu Deus, que alegria! Ver aquela cidade que tinha mudado tão pouco naqueles anos todos, não é? E vai chegando perto da casa onde ele morava, que tinha um bosque, e aquele bosque parecia o mesmo perfume, aquelas flores, era primavera quando ele chegava. E ali, quando ele viu lá longe a sua casinha, ainda simplesinha, bem mais velha, não é? Dos anos todos, e viu, era o cair da tarde, aquele pôr do sol ali atrás da casa. Ai, convidando ele lembrando de todas as tardes que ele passava ali com a sua mulher. Foram alguns meses de casado, mas quantas recordações maravilhosas. E aí ele tá ali, assim, era tanta emoção que as pernas tremiam tanto que ele não conseguia nem avançar mais. E aí, de repente, quando ele tá para ir, ele vê que a mulher dele sai. E aí ele olha, vê uma mulher já, não é? Com seus cabelos grisalhos. Mas era ela, era a mulher dele, era o amor da vida dele, não é? Estava mais madura, mas ela. E aí ele ia gritar, falar, né? Quando de repente sai um homem, não é, da porta, e esse homem sai, vem por trás dela e abraça ela por trás, dá um beijo no rosto dela, acaricia os cabelos com ternura, pega ela no colo, coloca ela dentro de casa. Aquela cena deixou ele assim, estarrecido. Ele não podia acreditar no que ele estava vendo. Eles prometeram fidelidade. Naqueles 20 anos, ele foi fiel. Ele teve tanta tentação, tantas mulheres iam ali tentá-lo, e ele foi firme, porque ele tinha um propósito. E agora ali, ele vendo um homem ainda mais jovem, não é? Envolvendo a mulher dele. Ai, ele ficou enlouquecido.
o sangue subiu, o olho ferveu, ele pegou a faca que ele tinha assim no cinto, não é? Levantou um punhal e bradou, urrou, não é? Essa maldita me traiu, infame! Eu não acredito que ela fez isso. Como ela teve coragem de fazer isso comigo, não é? Eu não vou permitir que a minha honra seja manchada. O que todos devem estar rindo de mim, aquele trouxa que saiu para viajar, que foi trabalhar, e ela aqui se refestelando com outro homem. Ai, que ódio, que ódio, que ódio. Ele ergueu os braços, parece que recobrou a coragem para querer sair dali, mas na hora que ele ia levantar assim os pés, aquele ódio tão grande, parece que alguma vozinha falou lá no fundo para ele: pensa, não deve ser a primeira vez que ela te trai. Se você já esperou 20 anos, não é? Por que você não espera mais um pouquinho? O rapaz foi embora. Fica de tocaia, dorme na floresta. Porque aí quando ele voltar, se voltar no dia seguinte, você vai lá e pega os dois, dá um flagra nos dois. Bem, ele pegou, foi para ali, estava anoitecendo, dormiu. Não dormiu direito, né? Porque era tanto ódio, não é? E aí, assim, ele acordou um pouco mais calmo, né? E lembrou também do conselho. Nunca tome uma decisão com a cabeça quente. No dia seguinte, não é? Levantou, bateu na porta, mas ainda o sangue estava meio fervendo ainda, né? Mas ele estava com a faquinha ali do lado, guardada. E a mulher abre a porta. Quando a mulher abriu a porta, que ela viu o marido, ai, meu Deus, que alegria, que surpresa! Ela deu aquele pulo, abraçou o marido, começou a beijar, e ele empurrou ela, né? Falou assim: sua falsa, sua adúltera, como é que você pode me dizer que bom que eu voltei se você me trai? Mas o que você está dizendo, não é? Ela disse. Você pensa que eu não te vi ontem? Eu cheguei ontem à noite, no finzinho da tarde, na verdade. E você estava aqui na porta, com outro homem, te acariciando, te beijando. E o pior de tudo, que parecia uma lua de mel te colocando ali no colo para dentro de casa. Eu permaneci fiel durante 20 anos e você me trai. Não acredito que você foi capaz de fazer isso comigo. E a moça ali, né, a mulher, assim, já com o olho cheio de lágrimas, quase não conseguia nem falar, branca, falou: mas você deve ter algum engano aqui, eu não tenho amante. Como não tem amante? Você vai negar? Vai negar? Eu vi o rapaz, ainda mais jovem que você não tem vergonha na cara mesmo, né? E aí ela falou: mas você está muito enganado. Aquele jovem, aquele moço que você viu, não é meu amante. Não é seu amante? Quem é então para te beijar, te abraçar? Ele é nosso filho. Quando você foi viajar, eu estava grávida e eu não sabia. O nosso filho nasceu, eu não consegui me comunicar com você. Você não chegava, cartas, nada. E eu trabalhei esses anos todos dignificando a nossa família. E o nosso filho, com 15 anos, foi trabalhar. Tornou-se o chefe da casa. E hoje, com quase 19, quase 20 anos, ele sai para trabalhar de noite também, porque ele tem 2 empregos para conseguir sustentar e também juntar um pouco de dinheiro. Ele de noite trabalha como vigia numa propriedade aqui pertinho. Ele é forte, alto, ele parece você com 20 anos. E daqui a pouco ele vai estar de volta. Ele é tão carinhoso. Todo dia, quando ele sai, ele faz isso. Me abraça, me beija, acaricia meus cabelos e fala: mãe, eu vou te levar para dormir, mãe. Fica calma, tudo vai dar certo. E então, aquela notícia que foi um soco no estômago, ele começou a chorar, se ajoelhou e pediu perdão. Perdão por ele ter duvidado dela. E chorava ainda mais de imaginar
que se ele tivesse se deixado levar por aquela ódio, por aquela ira toda, por aquela crise de ciúmes, ele teria matado o próprio filho. Se abraçaram, o filho voltou, ele contou toda a trajetória, não é, da sua viagem, e contou todo o dinheiro que ele deu em troca daqueles 3 conselhos. E diz que hoje ele estava lá sem dinheiro nenhum, mas ele estava ali. Porque se ele não tivesse tido aqueles 3 conselhos, ele com certeza teria morrido no primeiro atalho que ele iria pegar. E o patrão dele era um homem tão bom que ainda mandou um pão para que eles pelo menos não pudessem ter aquilo com que se alimentar e comemorar. A mulher então pôs a mesa, pôs uma toalha simples, mas a toalha menos velha que ela tinha, não é? Fez uma sopa e ali disse: nós vamos comer essa sopa, e comer esse pão e tomar essa sopa com toda a gratidão e alegria por você estar aqui de volta. O nosso filho tem o seu trabalho, você vai conseguir um trabalho aqui, e o importante é que nós estamos unidos. Não faz mal que a gente não tem dinheiro. E ali, não é? Ele pegou a faca, foi cortar o pão e deu para ela cortar o pão, porque afinal de contas, o pão era para ela. E ali, quando ela cortou o pão, abre o pão, sente uma coisa meio estranha, e quando ela abre o pão, ela vê, o pão ali praticamente estava oco, estava recheado de pedras preciosas, rubi, diamante, moedas de ouro, não é? Esmeraldas. E ali o que aconteceu é que tinha um bilhetinho do chefe dele, né, do patrão dele, dizendo assim: você mereceu tudo aquilo que você recebeu, o suor do teu trabalho. E lembre-se, quem é fiel, você foi fiel aos seus ensinamentos, e quem é fiel aos meus conselhos, e quem é fiel no muito, é porque se acostumou a ser fiel no pouco. Quem é capaz de renunciar tudo que ganhou para ter paz, merece a paz. Estou muito feliz, porque se você está lendo esse bilhete, você conseguiu a vitória. Você conseguiu a vitória sobre a sua ambição. Então, eu estou muito feliz e desejo que você tenha aquilo que você mereceu, uma vida mais tranquila. Deus te abençoe. São os votos do teu patrão. E essa história eu acho tão linda, porque mostra mesmo, não é? Os tantos enganos que a gente tem, atalhos que nós queremos às vezes pegar. Não esse atalho de caminhos, mas facilidades às vezes que a vida nos oferece, com maneira não tão assim adequada, não é? De estar agindo, não como meios ilícitos, às vezes, não é? De nós conquistarmos algumas coisas e pelas facilidades, às vezes, que nós vamos ter e podemos perder a nossa vida. Outras vezes, não é? Nós queremos tanto, às vezes, se intrometer aonde nós não somos chamados, que acabamos sendo inconvenientes, podemos sofrer, ou pior ainda, fazer muitas outras pessoas sofrerem por aquela nossa intromissão. E outras tantas vezes, o que é pior e que nós vemos aqui nos noticiários de jornal a todo momento, quando nós nos deixamos levar, não é, por aquele momento de fúria, nós destruímos, às vezes, a nossa vida e a vida do outro. E não precisamos ir nem tão longe para falar, no caso dele, né, queria matar o próprio filho, mas nós, às vezes, podemos matar, às vezes, a esperança de alguém, não é? Quando a gente se intromete e fala o que não deve, ou quando nós vamos fazer um comentário inadequado a respeito, às vezes, de um casal, por exemplo, não é? E falar: olha,
fazer uma fofoca sobre a infidelidade de uns ou de outro, e aí aquilo pode ser uma mentira que vai destruir aquele casamento, ou pode ser uma verdade, mas não temos esse direito de estar nos intrometendo. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque Jesus recomendou que a gente vigiasse a nossa boca, não é? Vigiasse os nossos olhos, os nossos ouvidos. E quando, né, voltando ao que eu disse no começo, a gente ouve as coisas e acha tudo muito bonito, mas não vai parar para pensar e fazer, não é? Então, essa mudança que Jesus propõe no nosso comportamento não é algo que nós vamos fazer de um dia para a noite. Numa única encarnação, nós não vamos conseguir nos transformar. Isso é impossível, não é? Nós vamos tendo que colocar esses projetos. Então, esse projeto de vida do rapaz era ganhar mais dinheiro. Então, qual é o nosso projeto? Vai ser melhorar. O que eu tenho para isso? O Evangelho, não é? E o quê? A minha vontade. Eu quero ser uma pessoa melhor, então eu vou passar a prestar atenção nas coisas que eu faço, nas consequências do que eu faço, e aquilo que eu perceber que não está tendo boas consequências para mim, eu vou parar e lembrar dos 3 conselhos. Quais são os 3 conselhos? Os ensinamentos que Jesus nos trouxe. O evangelho que está aí. O orai, o vigiai, a fazer o melhor. E a doutrina espírita nos esclarece, nos mostrando essas consequências, não é? Então, hoje nós sabemos que as nossas tendências das vidas que trazemos anteriores nos direcionam, às vezes, por alguns caminhos que nós temos que mostrar. Se a gente está reaprendendo ou não, se nós somos capazes de seguir outro caminho ou não, não é? E é muito, muito gratificante nós termos no Evangelho essa tábua de salvação, essa norma de conduta. Jesus é esse patrão que nos dá esse conselho, e qual é o dinheiro que nós vamos dar em troca? É a nossa própria vida, a nossa dedicação, a nossa vontade de querer fazer o melhor, de aprender, de construir, não é? Uma vida para a gente e para o próximo, pautada na ética, pautada na verdade, pautada na vontade de sermos servidores de Jesus. Então, essa era a minha mensagem de hoje, para nós lembrarmos, não é? Dessa amplitude, não é? Dessa lição que cada um vai guardar para si, mas pelo menos na coisa básica, né? Ou dessa lição. Cuidado com a fofoca, não é? Cuidado, não é? Com os caminhos que nós estamos escolhendo para nós e com as decisões precipitadas. Muita paz para todos vocês. Muito bom. Essa foi a nossa reflexão. E podemos também interpretar o patrão como Deus, os conselhos que ele deu, o evangelho que ele pediu para Jesus trazer para nós, a revelação. E os conselhos estão todos lá no evangelho. Então, quanto mais convivermos com o evangelho, tanto melhor escolheremos as nossas palavras, os nossos pensamentos, os nossos caminhos, as nossas atitudes. E hoje, no nosso encerramento, a humanidade está sofrendo muito com uma doença que, infelizmente, ainda muitos seres humanos não veem como doença. Mas ela é trágica, ela é cruel, ela tem vitimizado muitas pessoas com consequências graves, por vezes, né? Que é a depressão. O mundo inteiro vive um momento muito angustiante com essa pandemia e com os
debates nada produtivos que as pessoas acabam provocando nos diferentes meios e propagando, não é? Então, hoje, junto com Maria, porque acho que não tem símbolo maior de mãe, de coração, para nós podermos nos ligar neste momento a Maria, que foi eleita por Deus, e Jesus levou isso ao conhecimento dela, como a rainha de todos os anjos no planeta Terra, diz para nós Humberto de Campos essa revelação. Então, que nós busquemos em Maria nesse momento, nós aqui e aqueles que forem ver a gravação desse encontro nesta noite, que sempre recorramos a ela, que sempre está disponível para socorrer. E pensemos agora naquelas pessoas que conhecemos, acometidas de alguma enfermidade, de algum mal, físico ou mental, ou psicológico, ou espiritual. Que Maria, com a sua gigantesca equipe, possa visitar essas pessoas e envolver com a doçura do seu amor, para que essas pessoas possam se fortalecer primeiro na mente, no psicológico, no psiquismo, para que através desse fortalecimento possam recobrar aos poucos o domínio sobre si mesmos, que possam se fortalecer, se encorajar e olhar a beleza que é a vida. A vida que temos é um presente de Deus, não é nem de Jesus, já comentamos aqui. A vida pertence ao Criador, a Deus, o nosso Pai, o misericordioso, o soberanamente justo e bom. Que possamos reconhecer esse grande presente que Ele nos dá e que possamos ver na beleza das flores, dos pássaros, na pureza das crianças, a presença da vida, a presença de Deus. Que possamos ver naqueles que lutam para sobreviver de doenças graves, que vão para a UTI, que passam por momentos entubados, mas lutam desesperadamente pela vida. Que essas pessoas, acometidas da depressão, possam se aperceber do quanto possuem de valioso a vida. Não há preço, não há dinheiro, nada. Apenas o Pai, apenas Deus, o nosso Criador, tem o dom de dar a vida e de tirar a vida. E quando recebemos a vida, que possamos agradecer a Ele, vivendo, sorrindo, levantando a cada manhã com a disposição de viver e ser feliz, e fazer os outros felizes. Que possamos nos contagiar nessa alegria da vida e sentir a leveza da vida, porque confiamos em Jesus, porque confiamos em Deus, e porque Maria nos ampara, nos socorre, alivia de nós qualquer preocupação, qualquer enfermidade. Que sejamos novos a cada amanhecer, sempre recorrendo a Maria quando precisarmos. Que assim seja.
Até uma próxima oportunidade.